Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre saúde mental e estresse no trabalho. Eu sou a professora Priscila Magalhães. Bom, primeiro a gente precisa entender que houveram muitas mudanças na organização e no trabalho ao longo dos anos. Antigamente, por exemplo, na época da Revolução Industrial, o trabalho era dividido, haviam as especialidades e havia muito trabalho que exigia fisicamente do trabalhador. Com várias mudanças que aconteceram, com a globalização, evolução da tecnologia, hoje em dia existe uma diversidade enorme de trabalhos. Alguns não exigem tanto fisicamente, porém exigem um aumento das cargas cognitiva, psíquica e emocional do trabalhador. E esses fatores são importantes porque destacam-se como um aumento das prevalências dos transtornos mentais relacionados ao trabalho. E esses transtornos, eles levam a prejuízos ao indivíduo, à organização, que perde com um afastamento ou com um acidente do trabalhador, à família e à sociedade, porque no geral as pessoas afetadas são pessoas jovens e idade ativa, né? E aí isso acaba trazendo vários prejuízos, né, para a sociedade de forma geral. No Brasil, por exemplo, de acordo com dados do INSS de 2016, mais de 199 mil pessoas se ausentaram do mercado de trabalho e receberam benefícios relacionados a essas enfermidades, que são os transtornos mentais. E ainda segundo estatísticas do INSS, do Ministério da Fazenda de 2017, só relacionado aos trabalhadores com registro formal, os transtornos mentais ocupam a terceira posição entre as causas de concessão de benefício previdenciário, o que é bastante preocupante, né? Porque esses números eles só têm aumentado ao longo dos anos. E aí a sociedade precisa criar mecanismos de frear esse tipo de problema, né? Porque isso realmente causa um impacto inclusive para a economia do país. Mas é importante a gente entender por que nem todos adoecem no trabalho. Segundo Borsoi, 2007, mesmo em casos de doença com manifestação basicamente orgânica, devem ser considerados, além dos aspectos relacionados ao trabalho, ao ambiente de trabalho, as condições, a segurança, ao clima organizacional, relações interpessoais. Além disso, a gente também deve considerar a história do trabalhador. Se existe um fator hereditário, se existem situações nas relações familiares que podem ter contribuído para esse adoecimento. E aí, por isso, numa determinada condição laboral, na qual estão presentes determinados agentes agressivos ou estressores, nem todos os trabalhadores adoecem da mesma forma. Todos podem estar sob pressão, mas alguns têm uma expressão de estresse ou de adoecimento muito maior, muito significativa. E aí é importante a gente entender o que é saúde mental. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. Então, ter saúde mental não é simplesmente não estar doente, do ponto de vista mental, mas estar com bem-estar físico. E esse bem-estar, ele é importante considerando que o indivíduo realize as suas próprias habilidades, que ele lide com as tensões do dia a dia, com as tensões que são normais do nosso dia a dia, que ele trabalhe de forma produtiva e também que ele contribua com a comunidade. E aí, o que seria doença mental? Se por acaso a pessoa não tem saúde mental, ela tem uma doença mental? Não necessariamente. Uma pessoa pode estar fragilizada do ponto de vista emocional, estressada, mas não necessariamente ter uma doença. Uma doença ou transtorno mental são condições caracterizadas por alterações mórbidas no modo de pensar, no humor, ou alterações também mórbidas no comportamento associados à angústia expressiva, à deterioração do funcionamento psíquico global. Então, no caso de um transtorno, essas alterações elas são significativas. Outra questão importante, para ser categorizado como um transtorno, na classificação, no diagnóstico, essas características elas devem ser persistentes ou recorrentes, né?
que aí resultam nessa perturbação do funcionamento pessoal. Eu vou citar alguns exemplos. No caso de alterações no modo de pensar, existem pessoas que, por exemplo, têm alienações ou delírios persecutórios, o que fazem com que a pessoa veja o mundo, tenha uma visão de realidade, uma percepção de realidade completamente alterada, distorcida. Em relação ao humor, um humor deprimido, de uma forma que a pessoa não tem vontade de viver, não tem vontade de levantar, não tem prazer pela vida, coisas que a gente observa, por exemplo, no transtorno depressivo. Alterações no comportamento, então, por exemplo, quando uma pessoa tem um transtorno de ansiedade que altera o sono dela, ela tem pensamentos negativos e isso realmente afeta o dia a dia dela. Então, são alguns dos exemplos. E o estresse profissional, como nessa imagem a gente pode ver, o estresse profissional ele pode ir de um ponto onde a pessoa tem um funcionamento pleno ali até um desgaste total. Porém, a gente precisa entender o que é estresse. O estresse em si não é negativo, né? Na verdade, o estresse é uma reação do organismo, com componentes psicológicos, físicos, mentais e hormonais também. E essa reação ela ocorre quando surge a necessidade de adaptação a um evento ou situação de importância. O estresse é uma reação importante para a sobrevivência. Ele gera uma série de reações, inclusive químicas no nosso corpo, que nos ajudam a reagir diante de um potencial perigo. Então, isso é importante. Porém, a gente precisa entender que existem fases do estresse. Na fase do alerta, por exemplo, o nosso organismo sente que deve reagir imediatamente a uma determinada situação. Aumenta o metabolismo do corpo. Então, é algo que pode ser positivo, pode levar a gente a produzir mais, a ser mais ativo, mais proativo. Na fase da adaptação, a gente começa a ter algumas alterações no corpo e na mente, como, por exemplo, dores musculares, cansaço excessivo, dores de cabeça, falta de concentração, instabilidade emocional e depressão. E na fase da exaustão é a fase crônica, onde se manifestam doenças físicas e psíquicas. Então, nesse momento já se manifestam doenças mesmo. E aí que ocorre, por exemplo, o que a gente chama de síndrome de burnout, que é uma síndrome de esgotamento profissional, quando o profissional já atingiu todo o seu limite e já está numa fase de realmente exaustão. E aí esse exige um afastamento mesmo, o trabalhador não tem a mínima condições de trabalhar de forma produtiva, segura, com qualidade. Então, a gente precisa entender que existem tipos de estresse. O estresse positivo, chamado eustresse, que é o estresse em sua fase inicial, a do alerta. E aí é nesse momento que o organismo produz adrenalina, que dá ânimo, vigor, energia, fazendo com que a pessoa produza e possa ser até mais criativa, como é o caso da foto. Existem pressões sobre essa trabalhadora, porém ela reage de uma forma positiva. E existe o estresse negativo, chamado de estresse, que ocorre quando a pessoa ultrapassa todos os seus limites e esgota a capacidade de adaptação. E aí, nesse caso, o organismo ele fica destituído de nutrientes e energia mental, fica reduzida também. Aí, nesse caso, a produtividade e a capacidade ficam prejudicadas. A qualidade de vida sofre danos. Então, esse estresse já traz uma série de consequências que afetam decisivamente o trabalhador, em termos de produtividade, em termos de qualidade de vida. E aí a pessoa realmente pode adoecer nesse momento. E quais são os principais motivos do estresse no trabalho? De acordo com essa pesquisa do IPOM, 38% tem como principal causa do estresse a convivência com chefes e colegas agressivos e mal-humorados, ou seja, as relações interpessoais. 23% relatam excesso de trabalho. 18% pressão por resultados, que é algo presente em vários contextos de trabalho. 11% busca de perfeição, que aí já é uma característica pessoal do trabalhador. 7% medo da demissão. Então, o desemprego também é um dos fatores que causam estresse. E aí, você gostou dessa aula? Espero que sim. Até mais.